Em meio à pandemia que já matou quase 280 mil pessoas, o Brasil conhece o seu quarto ministro da Saúde. Marcelo Queiroga foi anunciado ontem como novo chefe da pasta pelo presidente Jair Bolsonaro. O médico cardiologista já criticou publicamente o uso da cloroquina no tratamento precoce da Covid-19 e é um dos defensores das medidas de isolamento. Em conversa com jornalistas na manhã desta terça-feira, o novo ministro evitou comentar a gestão do antecessor Eduardo Pazuello e falou em continuidade do trabalho. Vamos ouvir. A política é do governo Bolsonaro, a política não é do ministro da Saúde. O ministro da Saúde executa a política do governo. O ministro Pazuello tem trabalhado arduamente para melhorar as condições sanitárias do Brasil e eu fui convocado pelo presidente Bolsonaro para dar continuidade a esse trabalho. Queiroga também pediu uma união nacional para vencer o coronavírus e revelou que Bolsonaro se mostrou muito preocupado com o avanço da pandemia. A escolha do novo ministro teria gerado insatisfação no chamado Centrão, que teve as sugestões ignoradas pelo Palácio do Planalto. Vamos então saber a opinião dos nossos comentaristas sobre o novo ministro da Saúde. Constantino, eu começo por você, meu caro. Ontem você nos contou, na sua opinião, quais eram as características necessárias desse nome. Você acha que Marcelo Queiroga preenche essas características? Olha, Paulo, ele é um quadro técnico, sem dúvida, né, independente, mas eu não acho que o Pazuello devesse sair necessariamente. Eu já disse aqui, ele era um alvo intermediário, e isso fica muito claro na reação hoje, né? Veja o editorial do Estadão, por exemplo, Bolsonaro, ministro da Saúde, né? Joel Pinheiro na Folha de São Paulo, mudar ministro não adianta, problema é o presidente. Então as pessoas estão nesse clima, né? O Pazuello era apenas ali um alvo intermediário. O Queiroga, doutor Queiroga, tem um quadro técnico e independente que preenche os quesitos, né? O Pazuello era atacado por não ser um especialista da área e tudo mais. Agora, de novo, vão continuar atacando o presidente, porque estão com outro intuito em mente, né? Aliás, eu repudio muitas coisas no Ciro Gomes, mas de vez em quando ele pelo menos fala a verdade e comete o sincericídio. Então ele disse esses dias exatamente aquilo que passa pela cabeça de todos, né? Estamos tratando de liquidar Bolsonaro, senão ele fica mais 8 anos. Então tem aí uma confissão. A oposição não quer saber, no fundo, de um perfil técnico, independente, nada disso. Quer alguém que siga as suas receitas e recomendações para lidar com a pandemia. Mas aí tem que esperar as urnas, né? Foi como disse o próprio ministro indicado. Quem define a política de governo é o presidente, né? Ele é o técnico, ele é o maestro dessa orquestra, gostem ou não. Tem vários defeitos, podemos apontar, podemos fazer críticas construtivas, ou alguns podem fazer que nem o Ciro Gomes e a mídia, que querem derrubar o presidente e estão dispostos a tudo por isso. Agora, uma nota final, Paulo, eu não sei se vai ser uma boa gestão ou não desse novo ministro. Eu sei que o presidente se livrou de uma boa, não sendo a doutora Ludmilla, né? Alguém que canta Amor, I Love You para a presidenta Dilma, alguém que tem essas relações tão próximas assim com Rodrigo Maia e companhia e que dá declarações ou entrevistas como ela deu, né, dando a entender que um quadro técnico não teria como aceitar participar desse governo, sem dúvida alguma seria uma espécie de sabotagem interna. Resta saber quem tentou isso, né? Parece que tinha ali a indicação do presidente da Câmara, Arthur Lira, e que o Centrão não gostou do novo nome, né? Porque é um nome que veio do próprio filho do presidente e tudo mais. Bom, se o Centrão está querendo impor esse tipo de nome, é bom o presidente ficar bem esperto. Marcos Souza, querendo ou não, há uma mudança drástica aí na história, né? Porque sai um general e entra um médico cardiologista. Mas eu acho que a mudança não será drástica na forma de se tocar o ministério, viu, Paulo? Eu vou me ater aqui na frase do Queiroga, que virou manchete, quando ele disse que a política de saúde é do governo Bolsonaro. O ministro disse o óbvio, que a política é do governo Bolsonaro. A atuação não é escolha de cada ministro, nem do da saúde, nem de nenhum outro. O presidente foi eleito e cabe a ele definir a política de governo e, com base nela, escolher seus auxiliares. É um direito dele.
é claro que ele escolhe pessoas alinhadas a ele. Existem composições, é claro, há pressões de aliados, mas a palavra final tem que ser do presidente. O meio político sabe bem disso. O Centrão não gostou, se queixou, perdeu essa disputa, até como comentamos aqui ontem, mas eu não acho que vai existir um rompimento por causa disso. Tem essa tentativa de falar aí que o Centrão vai romper com o Bolsonaro, e isso não me parece verdade. Até porque bombeiros já entraram em ação para tentar acalmar os ânimos. Ontem, logo após o anúncio, o Ciro Nogueira, presidente do PP, conversou com o presidente, então ele vai atuar aí para esfriar os ânimos, e o meio político sabe que batalhas são batalhas e o que importa é o jogo como um todo. Eu não creio que exista rompimento definitivo por causa disso. E eu quero destacar aqui, Paulo, a postura de parte da mídia nesse episódio. Se criou no Brasil essa coisa de ministros serem maiores que o presidente. Começou lá no Mandetta, trataram ele como uma ilha no governo, depois seguiram fazendo isso em relação ao ex-ministro Sérgio Moro, e a verdade é que os dois saíram e o governo continuou. Ministros têm que se reportar ao chefe, é simples assim. Se houver conflitos, quem fica é o presidente, não é o ministro. E as trocas acontecem muitas vezes durante as gestões. A Dilma Rousseff trocou 86 vezes o seu ministério. Teve um caso específico, inclusive em 2015, que ela demitiu o então ministro da Saúde, o Arthur Quioro, por telefone. Na época teve uma confusão até, porque disse que ela demitiu em uma ligação ríspida de 2 minutos e nem agradeceu ele. O Lula, em 2004, exonerou o Cristóvão Buarque da Educação, também por telefone. Em todos os casos é porque os ministros não se adequavam mais ao que o governo queria. Então, isso é normal. O sistema presidencialista funciona assim. Todo mundo sabe. Mas é claro que alguns fingem esquecer para causar confusão. Eu acredito que o novo ministro tem condições técnicas, tem currículo para isso, um currículo tão bom ou melhor do que o da Ludmilla, que era a candidata da imprensa, e nós temos que torcer para que a vacina seja distribuída, como ele também vem dizendo, que vai aplicar o cronograma anunciado pelo Pazuello. Agora, Amanda, o presidente da Câmara, Arthur Lira, foi a público defender o nome da médica Ludmilla, dizendo, enfim, que ela tinha todas as qualidades possíveis, os aspectos técnicos e atributos necessários. Centrão insatisfeito no Brasil tem consequência? Eu já havia comentado aqui ontem, Paulo, que foi uma derrota pessoal do presidente Arthur Lira, mas eu tendo a concordar com o Mark, eu acho que essas arestas serão aparadas. Ontem o Ciro Nogueira, que é presidente do partido do Arthur Lira, o PP, já foi chamado ao Planalto, já conversou com o presidente Jair Bolsonaro, eu acredito que essas diferenças serão contornadas. Agora, eu acho que o mais importante a entender aqui é que não houve mudança nenhuma no Ministério da Saúde. O ministro continua sendo quem sempre foi desde o início da pandemia e atende pelo nome de Jair Messias Bolsonaro. A política é dele, essa declaração que virou manchete em todos os jornais do Marcelo Queiroga é muito elucidativa e muito esclarecedora, quando ele deixa claro que a política não é do ministro da Saúde, a política é do governo Bolsonaro, a política é do presidente da República. Assim, e eu acho que isso traduz uma obviedade, como disse o Mark, porque na verdade a política econômica é do presidente da República, é preciso entender, deixar isso claro, não é do Paulo Guedes, a política do meio ambiente é do presidente da República, a política no Ministério das Relações Exteriores também reflete a imagem e semelhança do presidente da República. Então é preciso entender que aqui o que define principalmente essas políticas são duas coisas: ideologia e interesse eleitoral. Então houve uma inflexão clara no que diz respeito à vacina, ao discurso sobre a vacina, e foi preciso fazer uma mudança cosmética no Ministério da Saúde até para atender a todas as pressões, que davam conta de que há um erro, há vários erros na condução da pandemia. Então isso se traduziu em queda da popularidade do presidente Bolsonaro, que já havia sido captada nas pesquisas e nas redes sociais, e isso também se traduziu numa pressão muito grande do mundo, do universo político, leia-se Centrão, a base aliada do presidente Bolsonaro. O Bolsonaro mudou tudo para colocar alguém da sua confiança, um nome indicado pela família, pelo seu filho primogênito, Flávio Bolsonaro, é um médico, é um quadro competente, é tido até por deputados com quem eu conversei, que conhecem o Marcelo Queiroga como alguém afeito ao diálogo, e que tem essa disposição para fazer política. Então, em termos de comunicação e, de repente, para desenhar, delinear alguns protocolos de vacinação,
talvez ele seja, espero que seja muito mais eficiente do que o Ministério, do que o antigo ministro, ou melhor, o atual ministro ainda, né, porque ele não deixou o cargo, Eduardo Pazuello, então deve trazer essa vacinação para o Brasil, mas vai haver uma mudança em relação a isso. Agora, aqueles outros 2 tópicos, tratamento precoce e medidas de isolamento social, isso vai continuar exatamente como está. Bolsonaro vai continuar defendendo tratamento precoce e será contra isolamento social.